Olá, sejam muito bem-vindos, né, ao mais um bate-papo que nós iremos realizar aqui. Nós convidamos um casal de pastores, né, que tem nos abençoado, né, e a gente caminhou um bom tempo juntos, né? Meu nome é Edson, sou o marido da Rosângela, né, e nosso canal, o intuito e o propósito é edificar casamentos. E hoje o tema da live é intimidade conjugal. Então, assim, como você pode desfrutar de uma intimidade conjugal, né? A segunda palavra de Deus, né? E de uma forma sadia, de uma forma proveitosa, onde ambos vão estar felizes no seu relacionamento. Então, né? Eu queria passar a palavra para minha esposa também, para ela se apresentar, e a gente vai dar continuidade. Olá, o meu nome é Rosângela, sou esposa do Edson e nós decidimos fazer essa live porque nós recebemos muitos comentários acerca desse assunto e nós entendemos que seria necessário nós fazermos esse bate-papo com os pastores, além de ser uma grande honra e um privilégio para nós recebê-los aqui. Eu tenho certeza que vocês serão profundamente marcados e abençoados por aquilo que eles têm para compartilhar conosco. E eu queria falar também que queria honrar, né, publicamente os nossos pastores, né, que talvez você não saiba, mas logo que nos casamos, foram eles que nos acompanharam desde o início, né, nos ensinaram muitos fundamentos iniciais e foram um canal de Deus para nos inspirar do valor e da importância de edificar casamentos, de ser um canal de Deus na vida de casais. Então, se hoje estamos aqui, nós devemos muito a eles, porque a vida deles nos inspiraram a realmente servir a Deus e construir uma família realmente que vale a pena se viver. Então, eu queria abrir aqui, né, para os pastores se apresentarem também, né? Olá, aqui é pastor Roberto, casado com a pastora Lúcia, já há 37 anos, de muitas experiências, mas desfrutando profundamente dessa bênção maravilhosa que é o casamento. E será uma alegria compartilhar um pouco da nossa experiência, os altos e baixos que já tivemos. É, Anteriormente era mais baixos do que altos, hoje é mais altos do que baixos. Glória a Deus. Glória a Deus. E, mas o propósito de Deus é que seja sempre alto. Ainda que tenha altos e vales, não é? Mas é a vontade de Deus que a gente desfrute dos altos, das montanhas, fica mais próximo do Senhor, não é? Então, Eu sou a Lúcia, esposa do Roberto, pastor Roberto, e nós, como ele falou, somos casados há 37 anos, temos 4 filhos, por enquanto 9 netos, Glória a Deus. e glória a Deus, porque o fim é melhor do que o começo. amém. O fim de todas as coisas, diz a palavra. Então, Amém. aquele casamento que começou ruim, né, que Quase terminou. quase terminou, mas quando a gente escolhe o Senhor, escolhe o Eterno, ele muda a nossa vida, a nossa existência, ele melhora. Então, nós podemos dizer hoje que desfrutamos do melhor dessa terra, por conta de ter escolhido o Senhor, de ter escolhido os princípios eternos. Amém. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. E para introduzir, né, esse assunto tão valioso, né, para casar, eu queria abrir também para os pastores realizarem agora uma introdução, né, falar as considerações iniciais, né, quanto ao casamento. Eu penso aqui, para iniciar, não tem como se não falar do propósito de Deus para o casamento. Eu sempre digo que Deus, para transformar o homem, uma vez que o pecado entrou e houve um desastre total lá já desde Adão e Eva, ele instituiu o casamento como um processo para transformar o homem e a mulher numa semelhança de Cristo. Eu penso que não há instrumento mais eficaz, mais poderoso para isso acontecer na vida de uma pessoa. Ele usa o casamento. Mas há quem aconteça, né, o contrário. Em vez de ele melhorar, ele piora bem. Então, eu quero aproveitar essas considerações iniciais
para dizer que o coração de Deus é que cada um desfrute profundamente do seu relacionamento conjugal. E isso desemboca numa intimidade maravilhosa, tremenda, que pode ser a relação sexual, a relação íntima, mas desde o princípio o Senhor projetou que um e o outro completassem. Por isso que há tanta diferença entre o homem e a mulher. Mas os dois se completando, se amando, se perdoando, conversando e se relacionando intimamente, aí cumpre o propósito que Deus, desde o começo, estabeleceu, tanto para o homem como para a mulher. Então, seja bem-vindo a um grande propósito no seu casamento. Não perca de vista o Senhor é o nosso alvo e através do casamento nós vamos nos tornar como Ele. Amém. É importante também dizer que essa live é para aqueles que querem escolher o Senhor, escolher a sua palavra como solução, como direção. A palavra do Senhor diz que, o salmista diz que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhar, é luz para os nossos pés. Então, com certeza, Deus é luz para o nosso casamento, para a nossa intimidade conjugal, uma intimidade cheia, plena, sem tabu, sem como que eu digo, assim, quando a pessoa não tem problemas nessa Sem área. limite, né? Há uma direção maravilhosa, porque Deus projetou isso. E a gente não deve ter vergonha de falar daquilo que Deus não teve vergonha de fazer. Deus fez o sexo. Deus fez a relação sexual para serem desfrutadas plenamente. Então nós não podemos ter vergonha de falar desse assunto, mas falar com clareza, com tudo aquilo que Deus projetou, certo? Então quando eu falo que tem muitas pessoas que sofrem nessa área, muitos casais, e o diabo usa essa área com distorções, com também distorções e confusões, conflitos, e eu perdi uma palavra. Muitas pessoas não desfrutam por religiosidade, por tabu, porque teve uma repressão, problemas muito sérios no seu coração, de mágoa, de repressão. Mas nós queremos nessa live desfrutar do melhor e que o Senhor nos direcione para que a gente possa conversar livremente. Amém. Porque Deus... Só um detalhe. Aproveitar essa palavra desfrute, ela representa bem o que Deus tem para o casamento. Desfrutar. O que é desfrutar? Você pega uma fruta e desfruta, e lambe, e chupa, e delicia, e se deleita. Essa é a função do casamento. Você desfrutar, ou seja, pegar o fruto e se deleitar daquilo que o Senhor entregou para você, que é a sua esposa e o marido para a esposa para o marido. Amém? Amém. E na opinião, né, dos senhores, assim, resumidamente, quais são os fatores mais importantes para uma vida conjugal, né, íntima, proveitosa, com princípios, né? O que vocês enxergam quanto a isso? Bom, você já falou os princípios, né? Acho que tem tudo a ver com o canal de vocês. E é uma honra estar aqui nesse canal. E não tem como não observar os princípios que são estabelecidos. Eu sou engenheiro civil. Se você não usar os princípios de construir um fundamento, uma base sólida, a casa alguma prevalece durante um bom tempo, né? Ela começa a ruir, ela começa a trincar, ela começa com possibilidade até de cair. Mesma coisa o casamento. Então, tem alguns princípios fundamentais. Eu diria, o primeiro, comunicação, precisa ter conversa, precisa ter diálogo, para abrir o coração, para expor o que esperam do outro, a expectativa, ou então a desilusão, o desgosto, o desapontamento. Quanto o casal se magoa. E por causa da mágoa começa as intrigas, as confusões, até desembocar na separação. Os dois motivos campeões de separação de casais é relação íntima e dinheiro.
Mas tudo por quê? Porque não conversa, não dialoga, vai ficando magoado, vai levantando uma muralha e depois pronto, não tem mais casamento. Está de corpo presente. Às vezes tem até relação sexual, mas só carne. Não tem alma, não tem espírito, não tem comunhão, não tem desfrute, não tem... Então, quais seriam os princípios importantes? A comunicação, que é o diálogo, a conversa, o perdão. Não tem como não ter relacionamento sem liberar perdão, sem pedir perdão. É fundamental o perdão. A ternura, o afeto, o carinho, né, a carícia. Isso é muito importante. Eu diria que tudo isso está no bojo do romance. E, por fim, o amor, que pode abranger aí a questão ágape, que é sacrificial, que é de servir, que é de atender, que é de se preocupar, que é de cuidar um ao outro, com respeito, com honra. Não dá para abrir mão desse princípio também, eu diria aí um quinto princípio, e do amor eros, né? Tem um amor filéu, tem um amor de companheirismo, um amor storge, mas desembocando no amor eros, que é o amor íntimo, é o amor conjugal, o amor sexual. Mas o amor sexual é o resultado de tudo isso. Se tudo isso não existir, o sexo em si se torna algo fisiológico apenas. Animal, né? Como um animal. Algo assim muito terreno, muito humano, muito de satisfação própria, biológica. Né? Não é isso que Deus projetou. Deus fez a questão sexual num sentido muito mais amplo, que precisa desses princípios para desfrutar maravilhosamente da intimidade conjugal. Mas você que está nos ouvindo pode falar, nossa, mas está ruim em todas essas áreas. No meu relacionamento, todos esses pilares estão afetados, estão difíceis, ruins, comprometidos. Mas eu quero dizer para você, não desista. Não desista do seu casamento. Algo melhor ainda está por acontecer. Deus tem mais. Procure ajuda com pessoas que possam te ajudar. Posso ajudar vocês dois, o casal. Sim. Porque às vezes o casal chega num ponto de crise que por si só eles os cônjuges não conseguem resolver. Fica tanta crise, tanta dificuldades que precisam de ajuda de um terceiro, ajuda profissional, ajuda de um pastor, de um casal mais maduro. Então, foi o que salvou o nosso casamento. A vida foi o que salvou, o discipulado, para aqueles que estão numa igreja, o discipulado com o seu pastor. Abra a vida de vocês com pessoas que têm compromissos, pessoas que têm um coração pastoral para ajudar, para encaminhá-los, né? Uma vez eu saí de casa para não voltar mais. Já tínhamos uns 10 anos de casamento, né? Não, talvez não isso. 3. Só 3. Isso. 3 anos. Muito início. Pois mas graças a Deus o Senhor não permitiu. E eu voltei, demos muita cabeçada, mas quando o Senhor Jesus entrou na nossa aliança, no nosso relacionamento, porque antes era eu e ela e eu. Mas não dá certo, sem Jesus não dá certo. Quando Jesus entrou, tanto que eu mudei a aliança, eu pus Jesus, Roberto e Lúcia. E aí ele, o elo mais forte, passou a dar sustentação, passou a dar solidez, o fundamento que precisávamos para entendermos um ao outro, dialogarmos, perdoarmos, enfim, e avançarmos até hoje, com muitos frutos já. Né? Glória a Deus. É muito bom sempre ouvir o pastor Roberto e a pastora Lúcia compartilhar o testemunho. Para mim é um privilégio, né? Nós estamos tendo a oportunidade de absorver, adquirir sabedoria através do testemunho tão edificante desse casal. Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Então, muitas das nossas seguidoras, né? Assim, falei seguidoras, né? São mulheres. E geralmente elas nos procuram falando da dificuldade que elas têm de continuar, né, desejando ter intimidade com seus maridos, e isso se perdeu no decorrer, né, do relacionamento. Então, como resgatar esse desejo, essa vontade, né, dos primeiros anos de relacionamento, de novamente ter intimidade, desfrutar, né, deleitar-se da intimidade sexual no seu casamento?
Mais para você. Isso, vem mais para frente. Isso. Ok. Eu vejo o seguinte, com o tempo, as crises no casamento vão afetando profundamente o casal, os cônjuges. Então, entra na rotina, vem os filhos, e a coisa vai ficando cada vez menos tempo para o romantismo, menos tempo para tempo de qualidade. Os filhos muitas vezes vão tomando o lugar, né? O lugar de um e do outro cônjuge, e essas coisas vão. E sem contar os inúmeros problemas que surgem numa vida dois, a própria sobrevivência, o trabalho, o financeiro, são muitos fatores. E isso vai o quê? Vai ficando o romantismo, vai esfriando. E até a intimidade sexual vai caindo também naquela rotina, na rapidinha, só para manter. E o que acontece, não há uma prioridade para o casal, uma prioridade nem para o marido cuidar da esposa e fazer com que ela chegue lá, seja intimamente satisfeita e vice-versa. A mulher também, e a coisa vai se tornando muito ruim. Então, eu quero dizer assim, para os maridos, eu não sei se tem marido me ouvindo, mas a mulher, o homem, ele já está pronto para o sexo, porque está na biologia dele. A mulher não, a mulher precisa de um gatilho para ser estimulada sexualmente. O homem é estimulado pela visão e ele já está, assim, o sexo, ele já está nele. A mulher não, ela precisa ser estimulada, precisa ser preparada. A mulher, né, eu vi uma live esses dias, eu estava comentando aqui com eles, entre uma psicóloga e uma médica que cuida de mulher, ginecologista. Então elas estavam conversando sobre a libido feminina, porque eu achei muito, muito interessante. A libido da mulher é diferente da libido do homem. O homem é um fogão elétrico, a mulher é um fogão a lenha, precisa abanar o fogo, aquecer a brasa, soprar. E a mulher, ela quer afeto, o homem quer sexo, mas a mulher quer afeto. E isso é muito, com o tempo isso vai se esfriando entre o casal. E a mulher, ela é emocional, ela tem uma libido completamente diferente. O homem está pronto para ter um relacionamento sexual mais rápido. A mulher não, ela precisa então ser estimulada. E isso fala de duas coisas, de ser efetivamente amada, né? Durante o dia, o homem investir nisso. Aquele marido que ele investe o dia todo, ele investe em ajudar a esposa, ele investe em ser afetuoso, carinhoso. Ele tem sempre uma mulher pronta para a cama. Ele tem sempre a efetivamente mulher. E afetivamente. Isso. Se quiser completar. Eu penso que a questão do esfriamento da mulher tem muito a ver com o homem. Eu penso que o maior percentual tem a ver com o homem. Uma mulher fria, frígida, é uma mulher mal amada. É uma mulher que não é cuidada, que não é assistida. E esse é um dos principais papéis do homem. Esse é um dos principais papéis do homem. Então, é importante você que nos ouve e que é homem, entender que a mulher, diante desse quadro que a minha esposa falou, ela é muito sensível, é um vaso frágil, que facilmente se quebra, que facilmente se magoa, se machuca, se fere, né? Às vezes palavras ríspidas, às vezes indiferença, rejeição, a crítica, isso, e depois quer prontinha na cama para si. Não dá, não funciona. Existe um livro que diz que o sexo começa na cozinha, elogiando, ajudando, percebendo se tem alguma necessidade, se precisa comprar alguma coisa, dizendo que está bonita, dizendo que
que é a pessoa mais importante. São coisas que depois desemboca na cama deliciosamente. Volta, é o investimento que você faz e recebe como colheita. Você semeia e recebe como colheita. Então, quando não existe isso, o que é que você tem na cama? Se tiver alguém frio, uma estátua, como alguns homens já me falaram, né? Eu tenho uma estátua ali, né? E o sentimento que ele tem é quase que de rejeição, porque ele acha que a mulher não o ama, porque não se interessa, não interage, então isso pode ter fator fisiológico, pode ter fator orgânico, pode ter fator próprio psicológico, emocional da esposa, né, como por exemplo um tabu, um acontecimento no passado, enfim. Mas apesar de tudo isso, se o homem for inteligente, for sábio, ele vai ter uma esposa para desfrutar maravilhosa na sua intimidade, na sua relação conjugal. Amém. Amém. E eu queria fazer outra pergunta. Há uma quantidade sadia, assim, um número médio ou algo que seja científico ou que seja por experiência, onde as pessoas falam 3 vezes por semana é um número bom, ou 5 vezes, ou todos os dias, ou uma vez. Tem um número, uma quantidade sadia para desfrutar da intimidade conjugal? Nós conhecemos um pastor africano chamado Dag Heward, muito conhecido lá na África. E ele dizia que o casal que tem sexo todos os dias é o casal mais feliz do que aquele que tem 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Quanto mais sexo tem, mais feliz ele é. E é um fato, né? O homem, quando não tem o relacionamento íntimo, ele fica frustrado, ele fica faltando alguma coisa para ele. Mas isso também é uma realidade para a mulher. Então, eu penso que essa resposta tem muito a ver com o casal. Se o casal tem disposição de ter sexo todos os dias, por que não? Se Deus fez para isso, né? Se não tem, por causa de cansaço, por causa, às vezes, de dificuldade de tempo, de situação familiar, de filhos, tem a sua frequência conversada, determinada, que um satisfaz o outro. Muito se fala que o homem tem mais desejo que a mulher. Não, os dois têm desejo. Agora, se o homem quer mais do que a mulher, eu costumo dizer, se alguém tem mais fome do que o outro, ele faz um prato, ele come mais, ele faz um prato maior. Então, por que negar comida? Percebeu? Ele está com mais apetite. Por que negar sexo para o marido sequer? Visto que o corpo da mulher é para o marido, também o corpo do marido é para a mulher. Eu já vi poucos casos, mas mulher ter mais vontade do que o marido. Mas frequentemente é o homem quem tem mais vontade, quem tem mais desejo, e parece que ele quer mais. Não, eu entendo que o homem, de fato, tem a questão sua fisiológica, de extravasar, de esvaziar. Diz que o saco escrotal enche em 72 horas. Então a mulher sábia enche a barriga, esvazia o saco escrotal. Brincadeira aí, viu? Mas corta aí depois. Mas é uma realidade, a mulher sabe e entende. Não vai deixar o marido com fome, ele vai querer comer coxinha lá no barzinho da esquina. Então, percebeu? A questão da frequência é uma questão ajustada. Né? Diz que brasileiros 2 a 3 vezes por semana. Mas eu já vi casal 1 vez por mês. Eu conheci um casal 1 vez por semestre. Tinha problemas, né? Claro. Mas poucas vezes. A frequência era pouca. Mas de qualquer modo, seja qual for a frequência, precisa ser algo combinado. Algo que satisfaz um, satisfaz o outro. Eu sempre desafio o casal, uma competição entre o casal. Quem vai satisfazer mais o outro? Isso dá certinho. Vai nessa que vocês vão ser mais felizes. Amém. Amém. Então, o senhor já respondeu? Sim, mas eu poderia abrir mais um parênteses aqui.
questão também não é tanto a frequência, mas é a qualidade. Sim. Que adianta ter um monte de quantidade, mas, como a pastora falou, aquela rapidinha, né? Às vezes a rapidinha é necessária, até para uma questão ali de tempo, uma questão de que o homem está subindo pelas paredes, mas não pode ser sempre assim, né? Geralmente tem que ser com qualidade, e isso é mais importante do que quantidade. Amém. Então, o pastor Roberto tem uma visão mais abrangente, né, sobre a questão das preliminares. E eu gostaria que vocês explicassem qual que é a importância das preliminares na intimidade sexual. Olha, fazer sexo sem preliminar é igual botar toda a comida na panela e querer que saia alguma coisa. Não é assim. Precisa preparar os alimentos. Precisa preparar o relacionamento íntimo. É fundamental, especialmente para a mulher. Ainda que o gatilho do homem é rápido, porque ele é movido visualmente e às vezes por toque, e também por toque, a esposa, ela é preparada num tempo maior, como fogão a lenha, um exemplo muito bem dado, auditivamente, né, algo que a mulher é muito estimulada quando ouve palavras, também por tato, também por toque, por olfato algumas também, mas de qualquer maneira, a preliminar, que são as carícias, que são carinho, é fundamental. A Bíblia fala muito das carícias. Você vê lá em Cantares coisas como envolvendo os meneios dos quadris, os seios, beijando os seios, as carícias orais, é bíblico. Então, isso é algo que Deus fez para o quê? Para estimular, para excitar. Então, é muito importante, por isso que eu, no começo, falei da comunicação, a conversa. Para dizer, eu gosto que você me toque aqui, que você faça assim, que esteja nessa posição ou nessa outra, e não, dessa maneira eu não gosto e tal. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo, os gostos são diferentes um do outro. Tem partes erógenas que excitam mais do que outras, diferentes um do outro. Então, é importantíssimo essa conversa, principalmente deixando claras preliminares como gosta, de que jeito gosta, com que posição gosta, para que nessa área, se preparando, essa primeira fase, a fase preliminar, a fase das carícias, vá depois para a fase do platô, depois para a fase orgásmica, a fase do orgasmo e depois a fase do relaxamento, as 4 fases da relação íntima. Sem a primeira fase bem feita, as demais são comprometidas. E o homem precisa lembrar que ele é o instrumento fundamental para que a mulher, diante dessa questão fisiológica dela, seja bem preparada. Não adianta o homem pensar nele, se satisfazer, virar a costa e dormir. Não. Isso vai tornar a mulher sentindo-se, como muitas falam, parece que eu sou uma lata de esperma, né? Ele vai lá, ejacula o esperma dele, depois vira o bumbum dele para mim e ronca. Não, não é assim. É muito importante você se preparar ou prepará-la, você estudar isso, conversar sobre isso para ter esse desfrute melhor. Falar um pouco também. Não, acho que você já falou tudo. O Roberto falou algo muito importante, o conversar, dialogar, sem vergonha, sem mágoa, pudor, né? Sem pudor. Porque muitas mulheres se magoam, ficam quietas e a vida vai passando, né? Mas falar, olha, quando você me toca aqui é melhor, quando você me toca nos seios, os seios me excita mais. Mas também se você manipula a minha região genital, ou a minha coxa, ou meu pescoço, não sei, a mulher precisa dizer qual é a área dela que a região sensível. É mais sensível, é mais erótica, é mais estimulada, né, sexualmente. Isso Deus fez assim e não pode ter vergonha, né? Nós estávamos conversando sobre isso, que a educação sexual no Brasil, nós somos de uma geração de repressão. Os pais não falavam sobre isso. O sexo era algo reprimível, pecaminoso, vergonhoso.
E muitos viemos para o casamento assim. Nós viemos de uma geração, acho que vocês também, que os pais não conversavam sobre isso, né? E hoje, então nós precisamos, e as mulheres, nessa história toda, elas foram, os homens foram preparados para fazer sexo, se eu falar assim, genitalmente falando. As mulheres não, são mais repressivas. Os adultos falavam, mostra aí o seu documento, e dava gargalhada e tal. Pra menina, batia baixa essa saia, fecha essas pernas. Me dá... vai ficando, né? Vai ficando aí os conceitos errados, né? Ainda com muitas inverdades, falácias, né, a respeito do sexo, a mulher se fechou, né, para isso, para ter prazer. O mais importante é para ter prazer. O sexo muitas vezes, por muitos anos, foi só para procriação, não é? Para satisfazer o marido e tudo, e levou a vida, né? Quantos casamentos que terminam assim em mulheres amarguradas da vida, infelizes, a gente vê, a gente já acompanhou muitos casos, você convive com um casal, você vê uma mulher infeliz no casamento. Eu às vezes brincava, essa mulher não tem orgasmo, ela não sabe o que é bom, não é feliz. Não, gente, você está conversando, já vem o diagnóstico. Ela não experimenta essa felicidade que Deus criou para nós, não é? Que foi feito para nós. Amém. Não sei se eu Então respondi. não abra mão da fase preliminar, das carícias, né? Dos carinhos. Amém. E penso que os meninos não são educados para isso, para ele conquistar uma princesa, para ele amar uma princesa. Eles vieram dessa educação machista, de fazer o sexo com prostitutas ou lá fora, mas não com aquele sentido de conquistar uma mulher. Porque é muito fácil você ter muitas mulheres, mas o mais lindo, eu acho, é um homem levar uma esposa a ser feliz. Eu acho que é um desafio, a ser feliz, a ela ser feliz sexualmente falando, a levar a esposa a ter orgasmo, a ter prazer sexual. Isso eu acho que é um desafio, e eu vejo que os rapazes não foram criados brasileiros, né? Estou falando assim, cultura, de uma maneira, né? da cultura para isso, né? Amém. Mas Então, entrando nesse aspecto, né, porque assim, de fato, para muitos é um tabu a vida íntima, né? Muitos casais entram com conceitos errados, com crenças que foram, né, que é tradicional em algumas famílias, que não fazem realmente o casamento ser um desfrute. Então, dentro de uma relação, às vezes a pessoa fica assim, o que será? Será que estamos fazendo da forma certa? Será que isso pode mesmo, à luz da palavra? Então a gente queria entrar nessa área e perguntar, né? Há tipos de sexo que não são aprovados diante de Deus? Né? Há uma reprovação? E o que pode e o que não pode, resumidamente? Bom, esse tipo de pergunta sempre vai para a questão do sexo anal e o sexo oral, não é? Geralmente, sempre num debate que envolve esse assunto, se pergunta isso. Vamos nos basear na Bíblia. Biblicamente falando, o sexo anal não é permitido, não é aprovado, ao contrário, é reprovado por Deus claramente e explicitamente. Tem vários trechos na Bíblia que falam da sodomia, que era a prática de sexo anal, mesmo entre gêneros, mas também gêneros diferentes. E Romanos, capítulo 1, fala claramente que a mulher, desviando do seu sentido natural, foi para um outro que não é aprovado. Então, a sodomia, ou o sexo anal propriamente dito, não é algo que Deus fez para essa finalidade. O ânus é feito para outra finalidade e não para a relação íntima, para a relação sexual. Ainda que alguns venham, às vezes até para a igreja, se convertam, já com essa prática no passado, e quer trazer essa relação, esse tipo de relação para o seu casamento. E muitas vezes as mulheres
nos procuravam perguntando, pastor, mas meu marido quer, como é que eu faço tal? A gente orientava, olha, biblicamente não é aprovado. Você tem sim um posicionamento para dizer, não, não quero, não aceito, eu gostaria que você me respeitasse nesse meu posicionamento. Ainda que você acha que pode, mas eu não quero, não gosto, não me sinto bem, fico desconfortável. E olha, fisiologicamente falando, há consequências disso, né, de rompimentos dos vasos, da elasticidade dos músculos, que depois criam problema. Né? Tem gente, tem mulheres que não conseguem mais fechar o esfíncter anal, né? Porque essa prática afetou. Então, qual é a nossa orientação? Não faça, não pratique. E o sexo oral, pastor? O sexo oral, a Bíblia não tem nada que restringe, não tem nada que é claro que negue essa prática. Ah, pastor, mas eu não gosto, não me sinto bem. Então não faça, não pratique. Mesmo que um cônjuge não goste, nós orientamos o outro a respeitar por amor. Paulo fala que se eu comer carne sacrificada a ídolo, escandaliza o outro, eu não como. Por quê? Por conta do amor, por conta da consciência mais fraca. Isso é amor, deve ser praticado no casamento. Então, se um dos cônjuges não gosta dessa prática, então o outro deveria respeitar. Mas se para os dois funciona, o que não tem nada que restrinja. Ao contrário, a carícia oral, que é falado claramente, como eu já disse, é uma prática que inclusive pode ser explorada, até porque através do beijo, através de preliminares de carícia, você vai descobrindo criativamente como pode desfrutar mais da intimidade, como pode, aqui cabe até um parênteses, né? A criatividade, né? Na questão de posicionamento, na questão de coisas novas ainda que não descobriram, é uma forma de se relacionar com mais espontaneidade. Então, quanto a essas duas, não sei se eu respondi, né? Sim. Essas duas práticas, o que nós falamos e nós orientamos é isso. Eu sei que tem uma linha cristã que acha que sexo oral não deve ser praticado, mas nós sempre falamos, olha, quem pratica o sexo oral não vive do sexo oral. Isso é uma das formas que de carícia, de preliminares, que pode ser explorado, pode ser utilizado. De qualquer forma, cabe aí a cada casal definir o que vai desfrutar ou não, entendendo claramente as questões, as orientações bíblicas quanto a isso, né? Então, o diabo, ele sabe que é um dos maiores prazeres terrenos do homem e abençoados por Deus. Seja o seu leito, né? A palavra de Deus diz que o nosso leito matrimonial seja sem mácula. Então, há um prazer muito grande nisso. Uma das delícias do homem. Acho que é uma das maiores delícias do homem aqui na Terra. E a relação sexual. Mas o diabo investe muito nisso. Para roubar, matar e... Ou o homem tende, o casal tende para 8 ou para 80. Ou nada de sexo, um sexo ruim, horrível, com tabu, né? Eu vi falar que tem pessoas que tem algum segmento cristão que a mulher nem dorme de roupa. Faz sexo de roupa, porque senão se Jesus voltar na madrugada e não tem, eu já vi que tem alguns segmentos assim tão e ainda põe isso como coisa de Deus, como se fosse, né, uma orientação de Deus, que não é verdade, né? E também tem o 80 é quando daí vai numa depravação, onde parece que tudo pode no leito matrimonial. Não é verdade. Deus colocou limites nessas questões, na moralidade do sexo,
na sexualidade humana. Ele foi muito claro, né, que ele falou para os judeus, para os hebreus, enquanto estavam no deserto, vocês não devem ter as mesmas práticas que o povo, os filisteus, os cananeus, os pagãos têm. Vocês não devem ter. Então, Deus começa a citar nada de sexo com animais, sexo com do mesmo gênero, homossexuais. Deus foi muito claro. Então, Deus falou, eu quero que vocês sejam assim. Dessa maneira é o melhor. É o mais saudável, é o desfrute. Embora hoje até a sociedade, a legislação tenha institucionalizado uma liberalidade, uma perversão institucionalizada a perversão sexual. Mas não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Como nós falamos no começo, essa live é para quem quer e deseja ter Deus como luz no seu caminho, na sua sexualidade. Nós conhecemos um médico que brincava, ele dizia, se o ouvido tivesse um orifício maior, o pênis entraria lá também. Então, precisa ver essa questão, ter noção, né? As funções de cada coisa para usar corretamente. Então, eu penso que é uma questão também de conversa, de diálogo, de estudo. Por que não buscar livros, fazer cursos, buscar orientações para que melhore o seu relacionamento, né? Tem muitos casais travados nessa questão por mágoa, por tabus, por dificuldade, né? Nós conhecemos casais que com muitos anos não falavam sobre sexo, e quando sentaram, a gente sempre entra nesse assunto porque já sabe da dificuldade de casal e fala, olha, é muito ruim o nosso relacionamento, mas vocês conversam? Não. Então precisa de ajuda. Busque ajuda de gente mais madura, de gente que já cresceu, já tem autoridade para falar do assunto, e isso vai te ajudar, com certeza. Amém. E nós também temos recebido muitas mensagens de mulheres compartilhando que seus maridos têm o vício da pornografia. Inclusive, as mulheres às vezes assistem filmes pornográficos junto com seu cônjuge porque ele se sente estimulado ou ela se sente estimulada. E qual que é o perigo da pornografia no casamento? Bom, a pornografia é um instrumento que o diabo usa para destruir casamentos. Isso é uma constatação, e há quem diga ou quem disse que o vício da pornografia, porque às vezes não é vício, mas acaba se tornando, se torna 10 vezes pior do que o ópio, o vício pior que existe. Então, precisa se livrar quem já está nessa prática. Por quê? Porque não deixa de ser um adultério virtual. O que é que acontece? Com uma imagem, 2, 3, com vídeo, com foto, você começa a ser excitado, estimulado com a figura de outrem, com o marido de outrem, com a mulher de outrem, ou com uma prostituta, ou com um prostituto, ou com um homossexual, ou com uma lésbica. Como isso pode ser de Deus? Como uma terceira pessoa pode entrar no relacionamento que Deus fez para ser uma só carne? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, Deus não está nesse negócio. Se a pornografia entrou porque não está tendo um relacionamento conjugal satisfatório, porque se tornou um vício, a nossa orientação é: reconheça, peça perdão, abra o coração com o cônjuge. Olha, eu estou com um problema nessa área. Muitas vezes a mulher, ouvindo essa questão, ela se sente traída, ela se sente assim decepcionada. Isso piora a situação. Então, o que nós orientamos? Abrir o coração, às vezes, porque não deixa de ser um tipo de adultério, é um adultério virtual. Às vezes, não é com uma, são com um monte. Mas não deixa de ser um adultério, ainda que não haja traição física, mas é uma traição
de coração, de mente, de olhar, há uma infidelidade. Então, essa questão afeta terrivelmente a relação íntima pura, genuína, o leito sem mácula, conforme é dito na Bíblia. Né? O leito sem mácula, Deus fez o casal para desfrutar do leito sem mácula. Então, a pornografia é um instrumento diabólico usado para prender aquilo que poderia ser uma bênção entre o casal. Né? Nós sempre orientamos que nessa questão de diálogo, de conversa, de melhorar o relacionamento. Uma vez que o relacionamento melhora, não é mais necessário esse artifício, esse meio, essa forma que... Sensualidade, né? Exatamente, eu ia entrar nisso. E o que é que está em jogo aí? O princípio da sensualidade. Na verdade, quando Deus uniu marido e mulher, uniu para viverem felizes através do princípio do amor. É o princípio que Deus coloca, é tão interessante, né, que no princípio Deus coloca uma paixão que o homem fica completamente cego pela mulher, e a mulher pelo homem, não vê defeito nenhum. Mas quando casa, bastou casar que enxerga todos os defeitos, aí abre os olhos. Deveria ser o contrário, né? Abre os olhos antes para ver se dá ou não dá para casar. Ninguém casaria, né? Pois é, aí ninguém casa. Por isso que Deus fez assim. É verdade. E quando casa, deveria fechar os olhos. Não, mas aí enxerga tudo. Mas é sabedoria de Deus, porque por que é essa paixão? É justamente o que faz um ser atraído pelo outro e casar. Mas depois deveria continuar. A paixão não deveria morrer. Não deveria morrer assim. Deveria continuar, claro, aquela paixão imatura, não. Mas uma paixão perene, uma paixão. O apaixonado, né? Ser apaixonado pelo outro, apaixonada pelo marido, apaixonada pelo esposo. E isso levanta o muro, levanta a defesa para o cônjuge não ir pela vereda da pornografia. Então, a pornografia usa um princípio, que é o princípio da sensualidade, que faz separar o casal. Então, é como se o homem não se satisfizesse com o corpo da mulher, com a presença da mulher, com o seu cônjuge, com a sua parceira. Então, usa do expediente. Isso é o princípio da sensualidade. A sensualidade vai, aos poucos, esfriando, até que chega um ponto que mulher não é mais suficiente, o homem não é mais suficiente. Porque também tem a sensualidade por conta de mulheres. Bem pouco, mas tem. A grande maioria é homens. Nós fizemos um encontro de homens, assim que eu cheguei da África, na igreja que eu assumi, e aí foi incrível. O tema era a batalha de todo homem. 99% dos homens tinham esse problema com pornografia. Pouquíssimos homens se viam livres disso. Então, é um assunto muito sério, é um assunto que precisa ser tratado, conversado, precisa buscar do Senhor essa força, essa libertação. Para quê? Para preservar o relacionamento íntimo sadio, saudável, satisfatório. Quando isso acontece, por si próprio, já blinda o homem. Uma palavra para as mulheres. Mulheres, acompanhem melhor seus maridos. Você vai dormir mais cedo e larga o marido na sala, larga o marido no celular. Não faça isso. Acompanhe. Já em conversa, já blinde o seu relacionamento, o seu casamento, para que isso vire uma proteção, vire uma segurança, para não ser recorrente, para não ser uma queda, para não haver uma caída. Dessa maneira, os dois avançam. E outra questão que eu sempre falo, que eu já acompanhei muitos homens com esse problema. Uma vez que há uma brecha no casamento por essa vereda, por essa via, por esse caminho tortuoso, errado, isso abre porta para filhos também terem problema nessas áreas. Então, há uma orientação de se livrar, fecha a brecha, fecha a porta, não permita que o inimigo possa entrar, possa pôr o bedelho, possa ser
um motivo, o prego, né? A parábola do prego. Possa ser um prego lá pregado na casa que vai infestar, emporcalhar com mau cheiro a casa inteira. Não permita isso. Tanto homem como mulher precisam trabalhar bem essa questão para o relacionamento ser protegido. É interessante que o sexo foi criado para um desfrute a dois. Sim. Não é? O homem e a mulher vão ser uma só carne. Então o sexo não foi criado para ser desfrutado sozinho. Então a pornografia é uma distorção. Hoje nós estamos vivendo numa época em que o diabo ataca cada vez mais. Agora ele vem para dentro do nosso jardim. É tão interessante que o homem e a mulher foram colocados lá no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar. E é muito interessante isso. Mas hoje o diabo, ele não está no nosso, ele entra dentro, né? Está no seu celular, está oferecendo coisas. A distância de um clique. Pronto. E aí acaba, né? Tira a alegria do casamento. Com o tempo esse homem não, mas às se vezes isola. Vai por essa via porque não tem alegria. E usa disso como justificativa. Volta. Usa o princípio contrário, porque uma vez que você resgata o relacionamento, o diálogo, o perdão, a intimidade, quando existe amor, muitas vezes não há amor, então usa-se desse expediente porque já diminuiu a não tenho amor mesmo, não tenho satisfação, como é que eu vou fazer? Eu sou homem? Não. Isso aí é exatamente o diabo pondo mais lenha para estragar o relacionamento, para acabar com o relacionamento. Não aceite isso. E um conselho é esse: o seu jardim, seu casamento é um jardim secreto, seu e da sua esposa. Então é um lugar de desfrute, de companheirismo, um lugar de porto seguro, um lugar de alegria. E não deixa o diabo tocar e destruir. Porque o casal, se tá mal nessa área, tudo tá mal. Né? Daí tá mal, todas as questões vão ficar ruins. Mesmo que ele prospere financeiramente. Também. Mas se o casamento não vai bem, gente, pega, porque existe um buraco aí no homem, existe um buraco aí na mulher que precisa ser fechado. Uma lacuna que precisa ser preenchida. E quando o Senhor entra, e aqui eu sempre falo, o princípio do Senhor, não é o seu cônjuge que vai te fazer feliz. Não é eu trocando de mulher que vai me fazer feliz. Não é ela mudando que vai me fazer feliz, ou eu mudando. Quem vai te fazer feliz é o Senhor. Uma vez que você está feliz porque o Senhor entrou em você, aí você se torna instrumento para fazer o outro feliz. Mas se eu ficar com expectativa que ela melhorando, ela me atendendo, ela me satisfazendo, eu vou ser mais feliz, nenhum homem, nenhuma mulher dá conta de fazer o outro feliz. Nenhum. Então é muito importante o Senhor Jesus ser a base, e uma vez que isso acontece, as demais coisas vão se encaixando.